Pronto. Então, pessoal, para o Freud, que foi o pai da psicanálise, é o primeiro a pensar isso, muitos sintomas, não só no caso das pessoas com sintomas psicológicos, com doenças mentais, mas todo ser humano de modo geral, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o que conduz aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, são desejos, necessidades, demandas que são inconscientes, ou seja, que estão lá nesse lugar da nossa personalidade, mas que não é acessível à nossa consciência. E não é acessível por quê? Porque elas causaram sofrimento, porque elas são dolorosas. Então, para que a pessoa tenha consciência delas, muitas vezes ela precisa passar por um processo terapêutico ou algum tipo de evolução ou transformação interna para que ela possa acessar esses conteúdos sem sofrer tanto com eles, tá? Então, ele vai dividir inicialmente a nossa personalidade inconsciente, que seriam esses conteúdos que não são acessíveis à consciência. O consciente, que é a parte da nossa personalidade que se volta para os estímulos. Por exemplo, agora, a consciência de vocês está voltada para essa aula, para aquilo que eu estou falando, né, para o que vocês estão vendo. E o pré-consciente, que é a nossa memória, que é acessível. Então, é tudo aquilo que, se eu pedir para vocês se lembrarem, vocês conseguem se lembrar voluntariamente, sem grandes esforços, né? Sei lá, se eu pedir para vocês pensarem, uma cena que mais marcou na infância, enfim. São conteúdos que são acessíveis. E o Freud, a partir, então, da análise dos seus pacientes, ele vai concluir que a maioria dos conteúdos que estão nesse inconsciente, que ele vai chamar de um sistema importante para a compreensão da nossa personalidade, são vivências da sexualidade infantil. Então, o Freud, ele foi muito inovador nesse momento, porque até então a criança era descrita na literatura, enfim, nas artes, como um anjinho. E a sexualidade na vida humana, até hoje, no século XXI, ela é vinculada ao pecado, ao que é ruim, né? Uma dimensão ruim da humanidade, que precisa ser controlado, enfim, é um tabu a sexualidade até hoje. Então, lá no século XIX, quando Freud vai dizer, olha, as crianças têm vivências vinculadas à pulsão, ao instinto sexual desde o nascimento, isso não foi recebido com bons olhos para a comunidade científica da época. Inclusive, ele foi chamado de pedófilo, enfim, né? Nomes assim pejorativos, no sentido de desqualificar aquilo que ele estava falando. Mas o que o Freud está chamando de sexualidade infantil? Ele não chama sexualidade infantil de ato sexual, né? Aquilo que a gente conhece como sexualidade ou como ato sexual, né? É uma característica do modo de viver a sexualidade dos adultos. Da criança, o que nós temos são vivências prazerosas na estimulação do próprio corpo. Então, o Freud vai dizer, a função sexual existe desde o início da vida, e quem tem contato com criança vai perceber, principalmente quem trabalha com criança, ou quem já teve filhos, ou tem filho pequeno, vai perceber que é muito coerente isso que o Freud está dizendo. Então, ele vai dizer que o período de desenvolvimento da sexualidade humana inicia com o nascimento e segue até a sexualidade adulta. E que aquilo que conhecemos como vivência sexual adulta, que seria o ato sexual em si, é uma vivência, é o final, né, do desenvolvimento da nossa sexualidade. O início, ele é diferente e se refere ao modo como a criança, a partir dos cuidados que ela vai receber da mãe ou da pessoa que vai cuidar dela, vai experienciar uma série de vivências prazerosas.
Ou seja, a primeira delas, e o Freud vai estabelecer fases de desenvolvimento da sexualidade. Isso também é uma novidade. Até esse momento, as crianças eram vistas como mini adultos, ou seja, as crianças eram consideradas como seres que possuíam todas as capacidades mentais, cognitivas que um adulto, só que em miniatura, com um corpo pequeno. O Freud, ele vai dizer que não. Ele vai dizer assim, olha, a criança, ela tem características específicas, psicológicas, emocionais, ligadas, sobretudo, à sexualidade. Por isso, ele vai dividir essas fases da vida, do desenvolvimento da criança, em fases do desenvolvimento psicossexual. Então, quais fases são essas? A primeira fase seria a fase oral, a segunda, a fase anal, a terceira, a fase fálica, a quarta, o período de latência, e a quinta, a fase genital adulta. Né? Eu acho que eu até já comecei a falar sobre isso com vocês na nossa última aula. Então, a fase oral, o que significa? A criança, quando nasce, é a boca que é a região de maior estimulação, inclusive neurológica. Então, quando a criança tem fome e ela chora, ela vai ser amamentada. Ao ser amamentada, ela vai ter a região da boca estimulada pelo leite. Né? Então, nesse momento, o ato de amamentar a criança, muitas vezes feito pela mãe, nem todas as crianças serão amamentadas no peito, né? Algumas mães não conseguem amamentar. Mas mesmo com a mamadeira, a mãe pega a criança no colo, a criança tem contato com o corpo da mãe, com a pele, né? A pele é uma zona erógena, tanto que até hoje, o que a gente faz com as pessoas que a gente gosta? A gente se mantém perto delas, abraça, toca, enfim, porque é prazeroso para a gente viver essas experiências. Então, a criança, quando ela está sendo amamentada, inicialmente ela tem uma necessidade vital, um instinto, que é o de sobrevivência. Ela sente fome, e ninguém precisa ensinar a criança que quando ela sente fome, ela tem que chorar. Ela não sabe que é fome. Ela tem uma necessidade, ela chora. A mãe amamenta, a necessidade passa, logo ela associa ou ela significa aquilo que ela sentiu. Bom, então quando eu senti isso, eu tenho que chorar porque a minha mãe vem. Ou qualquer outra necessidade, porque inicialmente na vida, a única coisa que a gente sabe fazer é chorar, né? A gente ainda não sabe como hoje, né? Se vocês estão com fome, acredito eu, espero, do fundo do meu coração, que vocês não começam a chorar e ficam esperando a mãe vir com a mamadeira ou com o prato de comida, né? Só queria um décimo. Hã? O quê? Chorar por nota, professora. A maioria de nós vai lá na geladeira. Se não sabe cozinhar, porque isso é possível, né? Eu não sou das melhores na cozinha. Você vai comprar alguma coisa para comer, enfim, vai se virar. A criança não tem essa capacidade de agir sobre o mundo, então ela chora. Ao ser amamentada, ela vai ter a fome satisfeita, mas não só isso. Ela vai descobrir que a boca dela, ao ser estimulada, é bom, gera uma sensação prazerosa. Tanto que, na ausência do peito da mãe, é muito comum que as crianças estimulem sozinha a boca, como? Chupando o dedo. Ou ainda chupeta, né? Tanto que a humanidade criou um instrumento que parece, se assemelha em termos de textura, né, ao seio da mãe, para acalmar a criança. Porque a criança, quando ela sente algum estresse, alguma tensão, ao ter a sua boca estimulada, ela se acalma. E se acalma por quê? Porque é prazeroso para ela aquela estimulação. Então, a primeira zona erógena vai ser a boca. Por isso que se chama fase oral. E as fases são denominadas a partir da zona erógena. A segunda fase é a fase anal. E o que significa isso? Que a boca deixou de ser uma zona erógena, que a criança não vai ter mais prazer com a estimulação da boca? Não. A zona oral, a zona erógena da boca continua importante. Mas a fase anal ou a zona anal será a mais importante nesse momento. Tanto que a gente continua, mesmo na vida adulta, a gente não perde
a importância dessas fases aqui, né? O beijo, por exemplo, né? O beijo na boca é o início de uma relação afetiva, né? Erótica com os adultos, entre os adolescentes, enfim. Porque a boca continua se mantendo como uma zona erógena importante. Comer, muitas pessoas comem, inclusive compulsivamente, porque é comendo, estimulando a boca que elas sentem tranquilidade. Então, a obesidade vinculada à compulsão alimentar, ela significa que a pessoa ficou presa a essa fase aqui, ó, para a psicanálise, ou seja, o principal modo de satisfação para ela continua sendo a estimulação da boca. Então, a pessoa come compulsivamente, ou fuma em exagero, ou bebe em exagero, enfim. Todas essas características demonstram que para aquele indivíduo, essa zona continua muito importante ou a mais importante forma de obtenção de prazer. A fase anal, a zona erógena, então, é o ânus, e a relação que o Freud vai fazer, né? Como ele vai identificar isso? O Freud, gente, ele não atendeu crianças diretamente, mas ele teve filhos, né? Primeiro que ele foi criança, teve as vivências dele. Segundo, ele teve filhos e observava os filhos também. E os pacientes traziam conteúdos relacionados a esses momentos da vida. Então, é nesse momento que a criança vai ser treinada a usar o banheiro, a ter controle sobre o esfíncter, ou seja, a controlar as fezes ao ponto de chegar ao banheiro, não fazer mais na fralda, enfim, tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Essa condição de segurar as fezes, né, de evacuar, essa estimulação feita nessa região é vivida de forma prazerosa. Inclusive, a criança gosta do cocô, né? Essa dimensão que nós temos, nossa, credo, cocô, sujo, fedido, a gente aprende isso, aprende a partir da educação, né? Dos nossos pais, da sociedade, da cultura. Existem pessoas que se mantêm e continuam, e aí a gente identifica como um fetiche, uma perversão, pessoas que ainda têm interesse, né, pelas fezes, e a gente sabe que as fezes são sujeira, enfim, a gente tem esse conhecimento, mas no início da vida a criança não tem. Então, ela usa, inclusive, essa capacidade de controlar ou não as fezes e o xixi, modos de controle dos pais, né? Porque às vezes elas não querem fazer na hora que os pais querem, né? Às vezes os pais ficam horas no banheiro e percebe que a criança segura porque ela quer manter os pais ali junto com ela, enfim, né? Uma série de ações e comportamentos infantis que vão mostrando o quanto que essas vivências são importantes para a criança nesse momento. E essa fase aqui gira em torno dos 6 aos 2 anos de idade, mais ou menos, tá? Não é uma regra, não significa que toda criança vai, né? Todo mundo inicia na zona oral, mas a transição de uma fase para outra não é bem delimitada. Varia, né, de uma pessoa de um indivíduo para outro. A fase fálica, a zona de erotização seria o órgão sexual, ou seja, no caso dos homens, o pênis, no caso das mulheres, das meninas, a vagina. Então, nesse momento, talvez fique mais claro para as pessoas a existência da sexualidade na criança, porque é quando as práticas masturbatórias acontecem, tanto nos meninos quanto nas meninas. E aí, geralmente, os adultos que estavam olhando para a criança ou que olham para a sexualidade como algo negativo, vão achar que a criança é doente, tem algum problema, tem que levar no psicólogo. É muito comum isso, né? Claro que quem lida com criança na escola, em casa e percebe um exagero, então precisa sim ficar atento, né? O que seria o exagero? Por exemplo, a criança vai ser orientada que
ela não pode fazer isso na escolinha, perto dos amigos, né? Enfim, quando ela não consegue ter controle sobre isso e faz exageradamente, então a gente precisa ficar atento, porque de alguma forma uma tensão que a criança está sentindo está sendo aliviada de uma forma compulsiva pela prática masturbatória. Então tem que ficar atento a isso. Mas o que o Freud está querendo dizer é que isso faz parte da nossa condição humana. Então, conduzir ou ajudar a criança na vivência da relação com a sua sexualidade é importante para quê? Para a gente não gerar um monte de trauma que vai ficar lá no inconsciente da criança e que depois vai ter uma influência negativa na vida dela. Então, o Freud está dizendo, olha, são as vivências nessa fase, vivências tanto prazerosas quanto punitivas, porque os adultos punem as crianças também, quando percebem, é que vão compor os conteúdos do nosso inconsciente, tá? Então, nesse momento aqui da fase fálica, é quando a criança vive o complexo de Édipo. Eu falei para vocês o complexo de Édipo na nossa última aula? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, eu me lembro já de ter falado disso. Então, Édipo, deixa eu ver alguém falando aqui. A Glória disse que eu falei. Obrigada, Glória. Então, só de uma forma muito resumida, a criança, a sexualidade dela é autoerótica, ou seja, ela vivencia experiências prazerosas na estimulação do próprio corpo, na relação dela com ela mesma. Claro que o cuidado da mãe, ou dos pais, ou dos adultos é importante, como eu disse, ela só vai descobrir que a boca, ao ser estimulada, ou que o movimento de sucção é gostoso, depois que ela for amamentada. Então, sempre há a necessidade de um outro na nossa vida que vai nos apresentar o mundo, inclusive nos ajudar a conhecer o nosso próprio corpo. A fase anal também, né? A criança vai ser orientada pelo adulto, enfim. A fase fálica, a criança também vivencia, mas essa zona, essa região já foi estimulada pelo adulto. Como? Ai, meu Deus, os pais todos são pedófilos e ficam molestando as crianças? Não. Quando a mãe vai higienizar, ou o pai, enfim, vai dar banho, essa região, ela é estimulada. E muitos pais vão dizer, realmente, no caso do menino, que é evidente, acontece ereção, por exemplo. Ai, o bebezinho é tarado. Não, gente, não é tarado. É uma parte do corpo que, ao ser estimulada, tem reações. A criança sente. Então, essas vivências são muito em relação à criança reconhecendo seu próprio corpo. No período da fase fálica, né, que os órgãos genitais são importantes, as crianças também reconhecem o pai e a mãe como objetos de investimento do amor, da pulsão sexual deles. Por isso que é nesse momento que a criança vai viver o Édipo, que significa, então, a escolha dos pais como objeto de investimento do amor, da pulsão sexual, e a rivalização com o outro. O outro também vai ser amado, mas numa menor medida, né? Em menor medida. O pai escolhido, o pai que vai ser, né, que a criança rivaliza com ele, vai ser o genitor que a criança vai se identificar, ou seja, ela vai tentar ser igual. Por quê? Se no caso do menino é o pai, ela vai tentar ser como o pai para receber a atenção da mãe. O pai é o modelo de homem, então ele vai vestir a roupa do pai, fala que vai trabalhar como o pai trabalha, que tem o mesmo trabalho, enfim. Uma série de manifestações na infância marcam esse momento. Raiva, né, o pai e a mãe estão sentados no sofá juntos, a criança vai, empurra, né, o menino empurra o pai, quer sentar
no meio, ficar junto com a mãe, enfim, fala que vai casar com a mãe. A mesma coisa a menina. A menina se identifica com a sua mãe, aprende a ser mulher a partir desta identificação e toma o pai como objeto de investimento, tá? Só que ele vai ter que, tanto a menina quanto o menino vão ter que renunciar, né, os pais como objeto de investimento, para no futuro poder viver a sua sexualidade, escolher efetivamente pessoas na vida adulta para viver isso. Então, o Édipo, ele é importantíssimo para a organização da personalidade, e nós vamos ver mais à frente por que exatamente, mas já vou adiantar que é porque a partir dele que a nossa moralidade, ou que a instância psíquica, ou a instância da personalidade, chamada superego, vai ser construído, vai ser estabelecido. Ou seja, aquela instância que a nossa autocrítica, que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa errada, faz com que a gente sinta culpa e muitas vezes, ou na maioria das vezes, impede que a gente faça isso. Então, essa parte da nossa personalidade, ela é adquirida na vivência do complexo de Édipo, que acontece aqui na fase fálica, tá? Depois que a criança tem essa região aqui como a mais importante, que é o órgão sexual, vive o complexo de Édipo, sente culpa por sentir raiva de um dos pais, por desejar o outro, enfim, tudo isso, ela vai entrar em período de latência em relação à sua sexualidade, ou seja, a sexualidade deixa de ser o fio condutor do seu desenvolvimento, do seu interesse psíquico e instintual, e ela passa a viver situações de aprendizado. A criança vai para a escola por volta dos 6 anos de idade, a criança começa a ter amigos, a brincar fora de casa, a família deixa de ser o único ambiente, a única instituição de vivências, a criança participa de outras coisas nesse momento, vai para a escolinha, vai para a natação, enfim, vai poder viver e obter prazer a partir de outras atividades. E a fase genital, que seria a fase genital adulta, vai se apresentar quando a criança, quando o adolescente, na verdade, né, entra na puberdade, que é quando novamente a sexualidade vai ser importante, só que agora, diferente daqui que a criança vivia a sexualidade na relação com o seu próprio corpo, na estimulação do seu corpo, na fase genital adulta, uma outra pessoa vai se tornar importante. Esse objeto foi escolhido aqui, na fase fálica, né? Escolhido em que sentido? Se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, se vai ser os dois, enfim, né? A heterossexualidade, a homossexualidade ou a bissexualidade. E na fase genital adulta, para viver a sexualidade, as pessoas que conseguem chegar até essa fase vão buscar um outro ser humano para viver isso, uma relação amorosa, né? Uma relação erótica, tá? Ficou claro essas fases? Ficaram claras? O período. Pode falar. Alguém está tentando falar? Parece que cortou o áudio. Então, aqui esse slide, né, que retrata o complexo de Édipo, aqui na foto mostra certinho, né, o menino, ó, deitado aqui em cima da mãe, e o pai, né, lá do outro lado. No caso, aqui na segunda foto, a menina perto do pai, e o menino perto da mãe, enfim. É um modo de vivência. Os pais são tomados, o Édipo é muito importante, por quê? Os pais são tomados como modelos de homem e de mulher, ou de seres humanos a serem amados na vida adulta pela gente.
Então, aquela coisa, né, que as pessoas falam, você procura, o senso comum se apropria da psicologia, nesse sentido da psicanálise, você vai procurar alguém parecido com a sua mãe, ou alguém parecido com o seu pai. É real no sentido, a gente não sabe exatamente o que é parecido, tá? Inclusive, a gente fala aqui de conscientemente, imagina, eu não quero ninguém parecido com meu pai. Meu pai tinha, sei lá, comportamentos horríveis com a minha mãe, enfim, eu não gostava e tal. Ou mesma coisa em relação à mãe, né, o menino, ou mesmo a menina, falar, nunca vou querer me relacionar com ninguém parecido com a minha mãe, mas a gente não tem controle disso. São elementos inconscientes e muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas à medida que a gente vai aprofundando, analisando as nossas escolhas ao longo da vida de parceiros amorosos, a gente identifica que há sim alguns aspectos que vão conduzindo isso. Então, quanto mais a gente tiver um controle consciente disso, menos isso vai influenciar nas nossas escolhas, principalmente se forem aspectos que a pessoa vai apresentar que sejam ruins para a gente, que causem algum tipo de sofrimento, né, tipo pessoas violentas ou dependentes químicos, enfim, tem uma história de vida aí que vai permear esse inconsciente, e esse inconsciente vai influenciar as nossas escolhas ao longo da vida, tá? Pessoal, tá acabando aqui o nosso tempo. Eu vou então encerrar e já mando novamente para vocês o link, tá? Eu acho que é o mesmo, mas eu mando novamente. Alguém fez uma pergunta? Ok, beleza. Até daqui um pouquinho, então. Deixa eu só interromper a gravação.